Olá, muito bom dia, Campinas! Segundamos, segunda-feira, dia 11 de agosto. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui pela TV Câmara Campinas. O programa que traz informação, cultura e debates relevantes para o nosso dia a dia. E nesta segunda-feira, gente, vamos conversar sobre um tema bem curioso. Tem gente que fala sozinho mesmo ou está pensando alto? Você fala sozinho? Pois é, muita gente já ouviu que, pessoas que falam sozinho tá ficando meio louco, né, mas até que ponto é natural a gente falar sozinho? Porque algumas pessoas conversam com elas mesmas, né? A gente vai entender o que dizem a psicologia, a psicanálise, sobre essa questão, né, porque a gente fala sozinho. Eu hoje já, olha, muito, conversei demais comigo. Então é por isso que a gente precisa entender até que ponto isso é natural, e para isso a gente já tem os nossos convidados aqui no estúdio, né. E você aí de casa, vai falar com a gente também? Explica aí, você fala sozinho? Já conversou hoje? Já conversou com você hoje? Olha só, manda pra gente a sua mensagem, o seu depoimento, tá? O WhatsApp tá no nossa na nossa tela, 199782937776. Conta pra gente aí, você fala sozinho? Se você fala, o que que você fala? O que que você conversa com você? E é interessante você falar sozinho? Depois que você tem esse bate-papo consigo mesmo, qual que é o retorno que você tem? Como é que você se sente? Conta pra gente que esse é o nosso tema central do nosso estúdio de câmara de hoje, mas agora a gente atualiza algumas informações para você, tá bom? Olha, atenção você motorista, retorno da Avenida Iguatemi segue interditado até a sexta-feira, tá? Então os motoristas que circulam pela região da Vila Brandina, próximo ao Shopping Iguatemi aqui em Campinas, devem ficar atentos. O retorno da Avenida Iguatemi, na altura do número 362, ali próximo à Clínica Vera Cruz, está fechado ao tráfego desde a última sexta-feira e vai permanecer interditado de forma ininterrupta até às 18 horas da próxima sexta-feira, dia 15, tá? A interdição é necessária para as obras de ampliação da faixa de aceleração no local. Como alternativa, a Indec liberou temporariamente o retorno na altura do número 524, tá? Que normalmente permanece fechado. Agentes de mobilidade urbana estão no local para orientar o trânsito e monitorar também a circulação na região. Então, você que circula ali próximo ao shopping Iguatemi, preste muita atenção, porque temos trecho interditado. Muito bem, a Câmara Municipal de Campinas vota em primeira discussão, na 44ª reunião ordinária de hoje, segunda-feira, um projeto de lei do Executivo que institui a implantação de microflorestas urbanas e cria um programa de adoção dessas áreas verdes. A proposta define objetivos, processos, responsabilidades e restrições para a execução e manutenção das iniciativas. O texto prevê a criação de pequenos ecossistemas florestais em áreas públicas, como praças, parques, bosques, rotatórias e canteiros, priorizando regiões de alto risco para ondas de calor e áreas estratégicas indicadas no Plano Municipal do Verde. Mais densas que a arborização urbana tradicional, as microflorestas poderão ser formadas por reflorestamento convencional. O projeto também cria o programa de adoção dessas microflorestas urbanas, permitindo que entidades, associações e empresas participem da implantação, manutenção e preservação das áreas, com prazo de adoção de até 60 meses, podendo ser renovável, tá? É proibida a exploração econômica e a veiculação de propaganda política, comercial ou religiosa, sendo permitida apenas a instalação de placas padronizadas alusivas à parceria. A sessão hoje na Câmara será realizada a partir das 18 horas, das 6 da tarde, tá? No plenário, a entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Manges, 66, bairro Ponte Preta. Você pode participar, fique à vontade, tanto presencialmente quanto online, porque nós vamos transmitir a sessão, como sempre, né, aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo canal da emissora, tá bom? No YouTube. TV Câmara Campinas, o YouTube, você tem todas as nossas transmissões, inclusive da reunião ordinária de hoje, que inicia às 6 da tarde, no plenário José Maria Matosinho.
Muito bem, vamos com a previsão do tempo. Eu não sei você, mas eu senti muito frio ontem, estou sentindo frio hoje, né? Acordei, estava 10 graus, sensação térmica de 7, 6. Que é isso? Estamos no inverno brasileiro e o frio segue marcando presença aqui em Campinas neste início de semana. Olha, segunda-feira, né, de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas continuam baixas hoje. A mínima foi de 10, a máxima, gente, de apenas 21 graus, né, que coisa. Então pega lá um chazinho, um cafezinho, bora que a semana só tá começando e você tá falando sozinho, tá? Eu sempre falo sozinho, acordo de manhã: "Bom dia, vamos lá". Eu falo pra mim assim, ó: "Vamos lá, levanta, você consegue, vai garota". Falar sozinho, gente, pode ser um comportamento muito mais comum e até saudável, né? Estudos publicados na revista Psychological Science indicam que pessoas que falam alto consigo mesmas, elas conseguem melhorar a concentração, o desempenho em tarefas e até a regulação emocional. Além disso, a psicologia social aponta que pensar alto é uma ferramenta para a organização mental. E para enriquecer, então, nosso debate de hoje, claro que a gente precisa de profissionais da área da saúde mental para explicar para a gente como é que isso funciona. Então a gente recebe o Leonardo Targino, ele é psicólogo social, ele vai nos ajudar a entender o aspecto social do comportamento, nessa questão aí de falar sozinho. Então, boas-vindas, muito bom dia, obrigada pela sua participação presencialmente hoje aqui no Estúdio Câmara. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Bom dia, pessoal de casa. Eu queria agradecer primeiramente a participação aqui, né. Eu sou o Leonardo, psicólogo clínico, psicólogo social, né, venho atendendo uma vasta quantidade de pessoas e várias delas trazem essa questão do falar sozinho, inclusive essa dúvida, né: "O que está Uhum. acontecendo comigo? Será que isso é normal? Será que não é?". Então acho que a gente pode estar resolvendo, tá discutindo e abordando um pouquinho esse tema hoje. Que legal, olha só, é interessante você trazer isso pra gente, porque isso acontece com muita gente, Uhum. e a gente pode considerar normal, mas a gente precisa entender até que ponto isso é natural. Então, para completar o nosso time, a gente dá as boas-vindas para a psicóloga e psicanalista Josiane Cristine Ramos Ferreira. Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Rúbia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui, conversando sobre a psicologia, a psicanálise, junto aqui com o Leonardo, que traz essa contribuição também, né, do social. É uma alegria estar aqui e eu creio que eu vou aprender também aqui junto com vocês. Então, muito obrigada. Maravilhosa, é assim, né, a gente é uma troca tão gostosa, todas as manhãs, de segunda a sexta aqui no Estúdio Câmara, a gente aprende, nós trouxemos sempre, né, a gente consegue trazer, profissionais que têm muito para entregar, e aí a gente vai aprendendo como lidar, com o nosso psiquê, nós somos seres humanos, a gente, erra, acerta, e todos os dias nós estamos em desenvolvimento, isso é maravilhoso, né. Então eu já pergunto para o Leonardo, como é que essa psicologia, a psicologia social, né, ela entende esse hábito de falar sozinho? É comum na nossa sociedade as pessoas conversarem com elas mesmas? Sim, na verdade isso é muito comum, né. O ser humano, principalmente, né, quando o principal aspecto do ser humano é um ser social. Então essa questão de falar sozinho faz parte da autorregulação, faz Uhum, parte da questão da regulação emocional, do auxiliar na questão da memória, né, quando a gente fala, a gente verbaliza, a gente acessa outras áreas do cérebro, que é aquela que só o pensamento não necessariamente acessa com tanta rapidez. uhum. Então você verbalizar alguma coisa para tentar lembrar também auxilia, né. Também vem a questão da criatividade, você simular situações, verbalizando, falando com alguém imaginário muitas vezes, é como Uhum. se você estivesse criando um treinamento da interação social. Né, então, de certa forma, você vai utilizando essa ferramenta como um auxílio de contribuir socialmente, né, de facilitar a comunicação, de facilitar para você o entendimento e a habilidade de comunicação em si. Muito bem, é interessante a gente entender que isso, pode fazer parte de um processo mental saudável, né. E você, Josiane, na sua experiência clínica, qual que é o significado psicanalítico de falar sozinho?
E em Uhum. que momento isso pode indicar algum, não sei se é assim que eu posso dizer, mas transtorno? Tá, tá joia. É, tudo isso que o Leonardo falou é muito bom. E falando então da parte de quando isso passa a ser um problema que a gente tem que se preocupar. Quando a gente sente que nós estamos com medo, porque falar alto pode ser uma forma da gente se proteger contra algum medo. Então, por exemplo, né, a pessoa vai passar por alguma situação desafiadora, então ela começa a falar alto, começa a fazer algumas orações, alguns rituais, mas de uma forma compulsiva e ela começa a ficar, agitada nessa fala, então ela fica falando, falando, falando. Por quê? Porque ela está com medo, medo de passar por alguma situação, de não saber lidar, então ela fica tentando se acalmar Uhum. falando. Né, eu vejo às vezes pessoas andando pela rua, assim, rezando, né, e que pode ser um teor, assim, positivo, mas pode ser também, se eu não ficar rezando, se eu não ficar falando em voz alta, alguma coisa de ruim pode me acontecer. Porque na mente a gente pode fazer esse funcionamento. Se eu faço um processo de compulsão de fala, eu sinto que eu estou protegida e me acalmo. Me acalmo do quê? Então desse medo, o problema então não é falar, é o medo. A gente tem que tratar o medo para diminuir o medo, se aquietar para que não precise usar mais desse recurso, que acaba sendo muito aflitivo. Tem gente que precisa ficar falando, falando horas e horas até conseguir se acalmar. Ou tem gente que precisa falar uma quantidade de tempo até conseguir se acalmar, ou uma quantidade de palavras até conseguir se acalmar. Então isso vira um padrão e aí a pessoa pode todo dia, enquanto ela não fizer isso, ela não se acalma. Aí que é o problema de falar alto. Nossa, gente, olha isso, né, nós trouxemos algo que a gente é natural falar sozinho, como um incentivo para você levantar da cama, como um incentivo para você, dizer para você mesmo que você consegue, vamos lá e tal. E aí você traz esse outro lado muito importante, porque a gente precisa aprender a observar essa situação em que a gente fala sozinho, né. Nem sempre é um sinal negativo, mas são pontos que chamam a atenção, né, Uhum. porque a gente precisa estar atento. Aí eu pergunto então, pra você, Leonardo, há um impacto social ou cultural sobre esse hábito, né? Por exemplo, esse comportamento é mais aceito em alguns grupos ou faixas etárias, quando a gente, fala da pessoa estar falando sozinho em público, né, qual que é a sua avaliação? Você acha que uma pessoa que está conversando sozinho, ela pode, de repente, causar um afastamento das outras pessoas, até por não saber se essa pessoa conversa sozinho porque ela tem um hábito, ou se ela já está com algum início de algum transtorno. Você acha que isso causa um afastamento? Em alguns aspectos sim, né. De certa forma tem esse conceito, esse preconceito em relação a quem fala sozinho, apesar de Uhum. todos nós, de algum momento, a gente falar Sim. sozinho. Tem um ponto específico que eu acho que dessa questão, que a gente conseguir entender, o quanto essa pessoa está inserida em alguma comunidade. Quando eu digo Aham. comunidade, é qualquer ambiente social ou até com animais, se a gente puder dizer assim, mas esse ambiente social com pessoas é essa importância. Porque muitas vezes o falar sozinho também pode ser um funcionamento de compensação, né. Uhum. Tem um filme que eu acho bastante interessante, O Náufrago, não sei se vocês lembram, Sim, que ele ficou sozinho na ilha e ele criou aquela bola, o Wilson. exato. Então é até uma forma de compensação. Então muitas pessoas que têm algumas questões de solidão, de dificuldade de interação com outras pessoas, acaba desenvolvendo esse hábito de falar sozinho, né, como uma forma de ouvir alguém falando, de poder gerar Hum. uma comunicação e interação mesmo que consigo mesmo. E aí a gente pode pensar também nesse processo de o quanto esse falar sozinho se torna uma escolha em vez de se comunicar com outras pessoas. Então acho que Uhum. esse também é um ponto, esse afastamento. Então eu acabo de alguma forma me afastando da interação com outras pessoas, e como uma forma de compensação de tudo isso, eu acabo gerando dentre outros, né, Sim. mas esse funcionamento de falar sozinho. E aí a gente pode pensar até numa preocupação quando tem esse falar sozinho com conversas extremamente longas,
quando Uhum. você tem, discursos desconexos, quando certas falas elas começam a ficar a níveis absurdos. Então acho que são pontos a serem observados não só pelo sujeito, que algumas vezes é muito difícil, Uhum. mas pelos familiares, pela própria comunidade que está ao entorno ali. É importante, é fundamental a gente diferenciar o comportamento comum, né, de sintomas que merecem uma atenção profissional. Uhum. Agora, Josi, quando a gente fala em falar sozinho, né, desde criança a gente fala sozinho, se a gente for ver na questão da naturalidade, mas até que ponto a criança também é natural ela falar sozinho? Várias crianças têm um amigo imaginário, né, várias crianças estão brincando lá com as bonecas, com o carrinho, enfim, com o brinquedo e falando sozinhos, né. Nessa questão da infância, até que ponto é natural falar sozinho e qual o momento em que os pais devem se atentar, né, da fala dessa criança com o amigo imaginário? Isso, é uma ótima pergunta, porque a criança ela precisa conversar para ela se desenvolver. Ela conversa com os amiguinhos, né, ali de Uhum, verdade, e ela conversa também com as bonecas, com os brinquedinhos, ela cria um amigo imaginário, porque ela está desenvolvendo não só o raciocínio dela, mas está desenvolvendo o comportamento, como é estar na sociedade, ela imita os adultos, então ela fala uhum, igual a mãe, ela fala igual o pai. Então, quando ela está falando e a gente vê que aquilo está criativo e está saudável, então aquilo a gente não tem que se preocupar. uhum, Quando a gente começa a preocupar, quando ela começa a falar que está com medo, que está vendo um amiguinho que está ameaçando, que tem alguma pessoa que está ali na sala e que está vindo para maltratá-la, que daí nós já estamos naquele campo do medo. O medo é uhum, um ótimo referencial para a gente ter e a gente observa muito isso nas crianças, o comportamento dela fica diferente e ela está no campo do medo. Então ela começa a conversar, a falar alto ou dizer que está vendo, né, inclusive esse amigo imaginário ou uma pessoa, e o tom dessa conversa é do medo, o ambiente é tenso e o medo está presente. Então, quando o medo está presente, aí a gente tem que preocupar, porque a gente tem que cuidar desse medo da criança, porque isso é real e ela está sentindo um medo verdadeiro e a gente precisa cuidar então desse medo. Acho que tem até uma questão, se a gente for parar para pensar, que muitas vezes a angústia está tão grande em relação a algumas coisas que podem estar acontecendo, alguns tipos de violência inclusive, uhum, que isso se externaliza, né, não dá para conter dentro de si. Então se manifesta de outras formas. Essa uhum. questão dos amigos imaginários que podem ser esses elementos de medo, também. Então acho Olha que a gente ficar isso. atento a qual tipo de conteúdo que essa criança está produzindo Uhum. nesse diálogo sozinha. Muito interessante Exatamente. essa conversa, né, porque a gente, falando de pessoas que conversam sozinhas, que falam sozinhas, mas a gente precisa lembrar que isso existe lá da infância, né, desde pequenininhos, Uhum. e precisamos entender as diferenças, né, desse monólogo, né, de estar falando sozinho. Agora, Isso. tem gente que fala sozinho de maneira agressiva, maneira julgadora, né, então isso também pode ser um sinal de que algo não está certo. Eu estudando para a gente poder, executar esse programa de hoje, eu achei interessante essa pontuação que eu encontrei num artigo, que pessoas elas falam tem algumas pessoas, né, que já foram diagnosticadas, né, em tratamento e tal, e que elas falam consigo de forma agressiva, né, e eu não imaginava isso, eu até me olhei assim e falei: "Nossa, eu quero levar isso para o programa e perguntar o porquê", né. O que que acontece, Josiane? Porque assim, a minha forma de falar comigo é me incentivando, sabe, eu faço um autoincentivo. Eu preciso levantar hoje, gente, fala sério, eu sou ser humano. Tava frio demais quando eu acordei, né, eu acordei 5h40 e para eu levantar da cama, vou te falar, não tinha ninguém para falar no meu ouvido: "Levanta, Rúbia, vamos, Rúbia", não, eu mesmo falo: "Vamos, garota, levanta", né, e tal. Mas daí, quando eu levantei, tomo banho quentinho, "Ai, que delícia, que banho quentinho, né, agora sim, vamos embora", e tal. E venho falando comigo, mas de uma forma de incentivo, né. Agora, essas pessoas existe mesmo, assim, você tem relatos de pessoas que falam
sozinhos de forma agressiva, de forma julgadora, que acaba sendo até uma autopunição. Isso. Tem isso mesmo. Sim, e é importante colocar o seguinte, que há pessoas que externalizam isso, uma agressividade contra si mesmo, palavras negativas, palavras depreciativas, por exemplo, assim: "Eu não sou bonita, eu sou feia, eu não sirvo para nada, eu não consigo nada na minha vida mesmo, eu não sei porque eu estou aqui nessa terra", e vai colocando todo esse peso para ela. Mas tem pessoas que não externalizam, elas Uhum, sentem isso, elas pensam isso sobre elas mesmas. Quando chega no trabalho terapêutico, que é uma hora de colocar para fora, uhum, daí a gente descobre que isso está dentro. Mas tem gente que isso já extrapolou, né, como o Leonardo uhum, falou, Uhum, e essa angústia, né, tão grande, a pessoa começa a falar em voz alta. Então ela começa, ouvir a própria voz, ela se uhum. auto-julgando, mas por quê? Porque na linha do amadurecimento dela, pessoal, ela tem algo que faz ela se sentir assim e ela pensar, isso sobre ela mesma. Alguma coisa aconteceu, pode ser algum trauma, o jeito que ela foi criada lá na infância, de muita palavra negativa, de não ter incentivos. Então, tudo isso compõe esse cenário de, no desenvolvimento maturacional, ela ter elementos que faz com que ela se sinta dessa forma. E daí a gente precisa ajudar essa pessoa a avançar no desenvolvimento dela, para ela encontrar, né, com o verdadeiro eu, com as qualidades, com a força interna, com a potência, com a essência dela, com a agressividade saudável, porque nós Uhum. temos uma agressividade saudável que nos põe na vida, com a dignidade dela, com a identidade, com a individualidade. Nós temos que fazer todo um trabalho com essa pessoa para ela ter esse encontro com ela, e a gente trabalhar lá o trauma, o ambiente familiar e poder trazer para o agora, numa nova configuração, ela poder sentir novas coisas com relação a ela mesma. Então, é possível a pessoa falar sobre ela ou até pensar isso sobre ela. É muito comum, aliás, há muitas pessoas que têm um pensamento muito negativo consigo mesmas, externando ou não. E isso é um trabalho terapêutico. Quem se sente assim não é para se sentir assim. Tem que procurar um trabalho terapêutico para te ajudar a ter esse encontro positivo, né, maturacional e forte e potente consigo mesmo. Uau! E esse uhum, negócio que você disse é interessante, porque, assim, a gente está falando de falar, né, estamos falando das pessoas que falam sozinhas, né, mas também tem a pessoa que pensa e que é a mesma situação, né, você Mesma. só não uhum. colocou para fora. É isso, Leonardo? Isso, Isso. né, muitas vezes assim como aquele ponto da criança, né, são angústias tão grandes que a Uhum. pessoa acaba colocando do lado de fora, Sim. né. Essa interação e essa comunicação, que as pessoas acabam tendo consigo mesmas, Aham. muitas vezes são formas de simular algum entendimento de tipo de relação. Por exemplo, relações muito agressivas na infância, Uhum. nesse período da adolescência, acabam colocando para o sujeito forma de interação de si mesmo inclusive, né. Então, como a Josiane falou, essa situação dessa fala agressiva consigo, Uhum. provavelmente uma reprodução de comportamentos que houveram nesse período de Perfeito. crescimento. Não necessariamente, mas tem muitas chances disso acontecer. Olha só, gente. E você de casa, fala sozinho, né, o que que você fala para você? E esse jeito de conversar com a gente, impulsionando, né, dando aí o impulso, da forma que eu falo sozinha, que eu contei para vocês. Isso é algo, assim, que traz mesmo, realmente, na avaliação de vocês, uma sensação de bem-estar, uma sensação de impulsionamento, ou isso é só coisa da cabeça da gente? Rúbia, quando a gente abre os olhos de manhã, né, e sabe que a gente tem um dia para enfrentar, a gente precisa ter recurso para a gente conseguir levantar da cama, se pôr Uhum. em pé e falar: "Eu vou viver esse dia, vou lidar com tudo que eu tenho que lidar, eu tenho que encontrar as minhas forças internas", porque todos nós sabemos que não é fácil passar o dia, Uhum. né, não é fácil a gente sair da É, cama. verdade, principalmente num dia de frio. Uhum. Em todos os sentidos, né, de enfrentar o frio e emocionalmente. Então, cada um vai ter o seu recurso interno de encontrar suas forças e falar: "Bom,
eu estou na vida e vamos seguir. Tem gente que precisa de um tempo de manhã para ter essa Uhum. introspecção, tem gente que já vai falar consigo mesmo: "Vamos lá", e já vai colocar, assim, nesse movimento. Então cada um tem que encontrar o seu recurso. E no caso que você fala de falar para se incentivar, se isso ajuda, é um Uhum. recurso. Se isso põe na vida de forma, assim, ativa, de forma dessa agressividade boa e saudável, Uhum. então ok, cada um vai encontrar o seu recurso para conseguir, né, enfrentar o dia, a vida. Cada um de nós. Muito bem, Leonardo. Essa situação de fala, né, ela ajuda em situações de estresse, de ansiedade, a gente falar conosco de forma, vamos colocar assim, de forma acolhedora, não sei como Uhum. que é, se é isso que eu posso dizer, mas, tipo assim, você vai se mediando, né, dependendo da Isso. situação do seu dia, você: "Calma, espera aí, respira, não é assim garota", ou então: "Olha, presta atenção", ou então: "Vambora, vambora, vamos, vamos, vamos". Sabe assim, Uhum. isso, né, melhora nessas questões de ansiedade, de dia a dia, de tomada de decisões? Sim. Tem um teórico, William James, que ele fala uma frase que eu acho bastante interessante, que diz que um problema bem definido é um problema já meio resolvido, né. Uhum. Então essa organização que a gente tem de conseguir falar com a gente, é uma forma de regulação de entendimento inclusive. Sim. Algumas vezes só no nosso na nossa psique, no interno, a gente começa a olhar para as coisas, mas não necessariamente está claro tudo o que precisa ser feito. E a Uhum. forma de verbalizar é uma forma de conseguir organizar tudo isso e até entender: "Olha, eu tô bem, tá, vou acordar, Uhum. preciso fazer isso". Então você vai começando a delimitar algumas coisas para você e deixando Isso. um pouco mais claro do que você precisa fazer, né. E além disso, tem momentos onde você precisa desse espaço de acolhimento, só que ele não tá tão fácil assim. Você conseguir verbalizar isso para si também é uma forma de você conseguir ter esse espaço, ter esse momento, de você conseguir se permitir estar bem, de você Uhum. conseguir se permitir as condições que você tá, né. Então todo esse processo de falar sozinho, de certa forma é positivo, Uhum. né, se a gente for parar para pensar. E tem até uma técnica da psicologia comportamental, que tem essa questão do verbalizar, né, dessa autorregulação, dessa autoinstrução. Uhum. Então, até que você consiga, de fato, ter clareza daquilo que você está executando, daquilo que você está organizando e que você vai fazer, então você tem esse processo, né, até o momento onde isso acaba não sendo tão necessário de verbalizar e você conseguir Uhum. executar de maneira tranquila. E isso com o auxílio de um profissional também. E aproveitando a sua fala, para a questão de memória, que foi algo que você falou, né, Uhum. se a Uhum. gente, por Isso. exemplo, pega uma chave e fala assim: "Eu vou colocar essa chave aqui", a gente tem mais chance de lembrar que a gente deixou aquela chave ali, É porque a gente De verdade. fato, verbalizou. É verdade, né, isso por mesmo. exemplo por exemplo, assim, ó, você desligou o fogão, você desligou o ferro, tá tudo certo, a chave tá aqui, fique em paz, ok, ok. Aí você vai: "Ah, o portão também está fechado". Aí você vai embora, tá tudo certo. E Uhum. quando eu, no meu caso, se eu não falo isso, eu fico na dúvida: "Gente, será que eu fechei o portão? Gente, o ferro, será que eu desliguei?". Mas se É. eu falo: Ferro desligado, gás desligado, portão fechado, vai garota". Pois Como é. pode isso, É, porque né? se a gente Uhum. vai fazendo as coisas, né, e nem vai reparando onde a gente vai deixando a chave e tudo e tal, na hora que a gente sai de casa fala: "Meu Deus, será que ficou tudo em ordem?", Aham, né. A gente às exato. vezes volta para Já checar, fiz, né, e aí a aham. gente tem que se concentrar: "Não, estou colocando aqui, tá, Uhum. tá", aí a gente Isso. isso é uma condição do cérebro, né, e falar ajuda nisso. Quem está com dificuldade de memória pode fazer esse A gente exercício. reforça. Falar ajuda, porque você consegue Uhum. lembrar mais facilmente A gente acaba depois. reforçando, né, a Exato, situação, né, o que você fez ali, e aí exato. eu acho que a dúvida ela não vem tão, assim, exacerbada como se você não quando acontece quando você não reforça na fala, né. Eu é dife o nosso cérebro é uma coisa, assim, magnífica, quanto mais Uhum. eu vou, entrevistando profissionais, mais a gente vai aprendendo e mais eu vou me surpreendendo, né, de uma forma, assim, impressionante como funciona
a nossa Exatamente. E cabecinha. quando a dúvida ela é muito grande e que ela vai estar ancorada ali no medo, né, Aham, voltando a falar do medo, sim. a pessoa fica voltando várias vezes em casa. Ela volta, checa tudo, sai, checa de novo, sai. Tem gente que demora, assim, 1 hora para sair de casa, Uhum. entrando e saindo, porque a dúvida ficou maior, porque tem o medo que está muito grande. Então há um sofrimento aí, que nesse caso a pessoa não está conseguindo, né, encontrar esse lugar de tranquilidade, né, para conseguir sair em paz, E a né, fala de muitas casa. vezes pode ajudar, né. Então, e ela a fala, ela pode ajudar, mas às vezes, olha só o que acontece, a Aham. pessoa tem até medo da própria fala. Uau. Se ela falar, né: "Eu estou desligando", ela começa a ter medo daquela fala dela. Essa é uma outra questão também, né. Uhum, Vamos supor, estou saindo de casa, eu nem prestei atenção em nada, deixei lá tudo em ordem, mas fiquei com dúvida, volto. É, uhum, ferro está desligado, fogão desligado, torneira fechada, né, uhum. tá tudo certinho, botijão de gás desligado. Eu saio, "Ai, mas acho que não está tão certo", eu volto de novo. Aí se eu falo: "Estou desligando o botijão", a minha própria voz pode gerar medo em mim. Por que que eu estou falando? Se eu estou falando, será que eu estou ficando louca? Aí tem toda um sofrimento ali Uhum. até ter uma organização suficiente e acaba acontecendo, infelizmente, da pessoa nem conseguir sair de casa. E tem gente que até já desistiu de sair por conta disso, porque não consegue fazer todo esse movimento, né, de segurança para conseguir sair. A pessoa desistiu e ela acaba só ficando em casa. Essa é uma questão real e muitas pessoas passam por isso também. Esse é um Uau. grande ponto também, Nossa, importante, Uhum. né. qual que é a sua avaliação sobre esse posicionamento, Leonardo? Impressionante, né. De fato, eu acho que essa questão do medo, né, quando a gente estabelece esse entendimento do que eu estou sentindo, até porque também esse ponto de entender o que está sentindo já é Aham. algo complexo. Sim. Conseguir nomear os próprios sentimentos, toda essa questão do medo, eu acho que nesse processo do falar sozinho, é algo que leva um tempo para você perceber, de certa Uhum. forma. É importante ter esse entendimento do que está acontecendo e esse auxílio de profissionais, de pessoas Sim. próximas, Uhum. né, porque algumas vezes esse medo ele surge, essa fala surge, eu não entendo de onde está vindo esse receio. E pode ser o receio de fato da própria voz do que ela te lembra, né, de o que ela se remete, a forma de você falar com você pode se remeter também a formas que falaram com você, acho que como a gente já colocou um pouco, né, Uhum. desse repertório de diálogo que houve no passado e foi agressivo, Sim. e como você começa a repetir para si mesmo, né. Acho que tem um ponto talvez que seja interessante da gente pensar nessa questão do falar e do pensar, porque Uhum. apesar de ser numa área do cérebro próxima, né, são execuções e funcionamentos de execução diferentes. Sim. Porque é o você ver imagem e você, eh, meio que processar verbalizações, processar a fala, Aham. né, então você vai complementando coisas, né. Então acho que a gente ter esse momento, como a Josi falou, sobre você ver a situação, você falar sobre a situação, você começa a gerar um maior entendimento sobre ela. Então acho que tem esses movimentos importantes e a gente sempre tentar perceber, o que está acontecendo comigo? Essa fala está vindo no sentido de auxílio, ela é eventual, ela está constante, qual que é essa periodicidade, quando que ela acontece, porque pode ser depois de alguma situação específica, Uhum. passei por um momento estressante e aí eu começo a falar comigo, ou passei por um momento assustador e comecei a falar comigo, ou começo a me sentir medo e começo a falar. Então, como que vem, qual o período que vem, mais ou menos esse entendimento, eu acho que é uma das maiores importâncias de a gente conseguir fazer essa diferenciação, é positivo ou não é. Uhum. Perfeito, muito bom. 8h44, produção avisando aqui que nós temos algumas perguntas e também depoimentos, né, dos nossos telespectadores. Vamos lá então, pode colocar pra gente, vamos conversar com você que está em casa, pode mandar aí, o seu depoimento, a sua fala, né, nós queremos te ouvir nesta manhã de segunda-feira. A Carla Mendes, do Santa Genebra: o ambiente influencia esse hábito? Por exemplo, morar sozinho pode aumentar a frequência de falar consigo mesmo? Então. E aí, Leonardo, o ambiente influencia?
De certa forma, sim. Aham. Né, quando a gente fala de esse morar sozinho, às vezes não tem nenhum animalzinho também, porque às vezes a gente Sim. fala sozinho, mas a gente fala projetando a ideia de comunicação para esse animalzinho, né. Então a Aham. gente tá falando com ele e tecnicamente ele nos responde, É isso. né. Mas assim, quanto mais sozinho você tá, tem uma tendência essa busca de interação com outro ser humano, essa busca de comunicação, Uhum. né. Então a gente acaba falando sozinho. Então, às vezes, a gente nem percebe que isso está acontecendo. Então, de fato, esse ambiente influencia. Ambiente com muitas pessoas nas quais a comunicação não se estabelece de maneira clara, Uhum. ou muitas vezes nem consegue ser estabelecida, também contribui para você começar a falar sozinho, né. Então, de certa forma, esse ambiente tem uma parte significativa em relação a isso. Interessante, né. Eu falo com meus cachorros, mas eu não acho que eu tô falando sozinha. Chego conversando e eles respondem e a gente bate mó papo. E é isso, Uhum. galera. Vamos lá, 8h45. Mais perguntas pra gente, por favor. Vamos lá, ver quem tá conosco. Carolina Nogueira do Taquaral. Pessoas introvertidas tendem a falar mais sozinhas do que as extrovertidas ou não existe essa relação? Vamos lá, Josi. Olha, eu não vejo nenhuma relação com relação a perfil de pessoas Uhum. introvertidas e extrovertidas. O que pode dar a impressão que a extrovertida, ao falar, ela possa demonstrar com mais clareza, né, que ela está Uhum. falando sozinha. E a pessoa mais introvertida, ela pode falar assim, ó. Uhum. Ah, E daí dá uma impressão, né, que a extrovertida sim. fala mais, Aham. mas aquele que é mais introvertido pode estar falando ali num sussurrinho, mas é um falar. Então eu penso que isso tem a ver mais com o mundo interno de cada um e como cada um está tendo recurso, mesmo que seja de defesa, porque a gente pode Uhum. considerar, pensando nesse caminho também, que esse falar é uma defesa, né, contra as angústias. Enquanto eu falo, eu me acalmo um pouco. Então vai de cada mundo interno, de cada estratégia de defesa que cada um vai desenvolvendo e o perfil de cada um de expressar isso, né, Olha que só que vai de cada um. interessante, né. Você já, percebeu alguém falando sozinho, né, quando você está na rua? Bom, na rua nem vou dizer, porque ultimamente a gente nem sabe se as pessoas estão falando sozinhas, se elas estão no Uhum. fone, se estão falando com alguém. Tá meio Ó, difícil de entender essa Guga, situação, não é não não? é, quando começou o Aham. celular, eu lembro que eu me assustava que a pessoa andava com o celular falando na Sim. rua. Agora Hoje, piorou. como que é a cultura, né, agora a Uhum. pessoa fala, nem tá com o celular na mão, você fala: "Não, ela Aham. tá falando com alguém, tá no fone ali", né. Exatamente, é Uhum. meio difícil a gente entender. Para a questão social, Leonardo, esse negócio de celular, de fone, esse fone que não precisa mais de fio, porque se você está com um fone com fio, a gente percebe, então você fala: "Ah, tá no fone". Agora o fone já daqui a pouco vai ser só um carocinho de feijãozinho, assim, você Sim. coloca lá Hum. dentro e ninguém vai ver nada. Isso acaba confundindo também a questão, né, na questão social aí de você passa e vê uma pessoa, você fala: "Ô louco, tá falando sozinha nessa altura", né, ou tá rindo, enfim. Ou tá brava, né. Essa questão, de tecnologia, essa questão social também dá uma confundida, né. Pode ser até uma proteção, né, a pessoa ela Aham. tem esse costume de falar sozinha, às vezes quer falar sozinha e o fone justifica. Ah, muito Então, às vezes a pessoa bem. não outras pessoas não interagem com ela, porque Aham. supostamente tá de fone, Sim. né, e ela tem esse movimento. Eu tô querendo, sei lá, lembrar, fazer uma apresentação pra faculdade ou pra Uhum. alguma coisa nesse sentido, e eu tô andando na rua ou correndo. Sim. De certa forma esse fone justifica. Então Olha também são isso. estratégias Para falar pra falar sozinho. sozinho. Muito bom. Vamos lá, 8h48. O que que nós temos mais de pergunta aí? Pode colocar pra gente, produção. Tem depoimento? Vamos lá. Olha aí, ó, tá vendo, ó? A Renata Souza do Jardim Chapadão. "Quando estudo, costumo ler flashcards em voz alta e imaginar que estou ensinando a alguém. Esse hábito de falar sozinho realmente ajuda na fixação do conteúdo?" É o que a gente está conversando aqui, Renata. Ajuda bastante, né, Sim. Leonardo e Josi? Uhum. Né, essa questão de você verbalizar, de você ver, então, assim, Uhum, afeta são 2 formas de processamento de informação, né, então, de fato, isso contribui bastante. Inclusive de você simular possíveis interações. uhum. Tanto que tem aquela máxima de que quando você ensina alguém, você aprende junto com a pessoa mesmo sendo Sim. conteúdo seu. Olha aí que Uhum. interessante. Muito bom, muito Isso é bom. muito bom.
quando a gente dá aula, quando a gente faz algum Isso. curso, né, é Uhum. muito gratificante, porque a gente sai abastecido, né, do que a gente pôde conversar, interagir. É muito bom isso mesmo, Maravilha, que né. legal. E falar sozinho de frente ao espelho, né, Hum. isso é igual falar sozinho ou tem algo a mais aí? O que Tem vocês me dizem? tem um a mais de certa forma, porque você tá vendo outra pessoa, né, Aham, então é como se você tentasse simular um diálogo ali, né, ou você tentasse projetar uma coisa que você quer ouvir. Então tem uma diferença de você simplesmente falar para o ambiente, aham, de você falar com tecnicamente uma outra pessoa. Que seria mais ou menos aquela ideia mais ou menos, tá, uhum, como falar com o animalzinho, como uhum, falar com um sim, bichinho de pelúcia para treinamento. Então, aham, assim, tem algumas funções e tem algumas técnicas da psicologia, inclusive, que tem isso, né, de você falar com o seu reflexo no espelho, falar com algum simulado de ser ali, para uhum. conseguir gerar essa interação. Uau, olha isso. Uhum. Tem falado no espelho? Eu também falo no espelho. Mas é que eu vou treinar, né, gente? O meu propósito de falar com o espelho é treinar. Eu chego pro espelho, olá, bom dia! E aí tô treinando, tô falando com o espelho, Isso, Uhum. né? Para quê? Para isso. fixar na minha mente, né, a minha rotina de todos os dias. E aí, quando eu pego um tema difícil, eu vou lá e começo a conversar comigo, olhar no espelho e falo e vou repetindo. E é isso, para mim, ajuda na fixação, né, ajuda na Uhum. memorização. Então é bem interessante, só que a gente precisa tomar cuidado para não sair falando o tempo todo sozinha aí, porque senão, né, dá problema. Em qualquer espelho, né, que a É, gente Uhum. encontrar, exatamente, em né. qualquer espelho, né. "Olá, tudo bem, Não po espelho?", né, "Eu tô aqui, ó, falando com você". Mas para mim, no meu Hum. caso, eu acredito que as pessoas que trabalham com comunicação, a gente, fala muito, né, então vai chegar um momento, sim, que você precisa estar falando "sozinho", entre aspas, porque você está memorizando aquilo. Então, para as pessoas que estudam e tal, é meio que natural. Agora, como a Josi muito bem explicou e o Leonardo também, a gente precisa ficar atento, principalmente com as crianças, né? Nessa idade Uhum. de brincar e de conversar com os brinquedos, com o amiguinho imaginário, ficar atento nos pontos específicos que mostram já um sinal de alerta para que você procure um profissional da saúde mental para poder orientar, para poder te explicar o que está acontecendo e, de repente, se precisar de um tratamento também para que isso possa ser feito o quanto antes possível, porque quanto mais cedo o tratamento, melhor é o desenvolvimento daí dessa criança, né, Josi? Isso, exatamente. E se atentar também à questão do ambiente, porque o profissional que trabalha com a questão do ambiente vai envolver esses pais para Uhum. observar como que está esse ambiente. Isso é muito Uhum, importante no trabalho com criança, né, porque às vezes os pais observam e levam a criança na ideia: "Veja o que está acontecendo com a minha criança", mas aham, geralmente o que acontece é que o terapeuta vai chamar esses pais e vai ver como que está esse ambiente, né, porque o ambiente que a criança recebe tem muito a ver com os pais. Então, muito do trabalho com criança é desse trabalho com os pais, deles se localizarem com eles mesmos, deles trabalharem melhor o relacionamento deles, o posicionamento deles dentro de casa, a postura deles, o modelo deles, né, o que uhum, eles falam, o que eles fazem, se está combinando, tudo isso a criança capta demais. A criança, ela é capaz de absorver coisas que estão até, assim, muito sutis. Então, uhum. num trabalho com criança, você vá muito disposto também a se abrir e falar: "Eu quero também rever se tem algo que eu estou fazendo errado, que está prejudicando minha criança, eu quero rever". Porque quando o adulto se alinha, gente, é muito rápido o alinhamento da criança. Olha Então, o isso. trabalho com a criança, ele passa pelo adulto, pelos pais, e por quem cuida, né. Olha Isso é só, bem né. Vocês são importante. maravilhosos, eu adoro conversar com vocês. Gente, são profissionais, a nossa produção tá de parabéns, sabe, super, porque, assim, eu dependo dos profissionais pra gente poder desenrolar o programa. E aí eu estudo um pouquinho, aí chego aqui, a gente joga um assunto e, sabe, vocês, assim, desenrolam com tanta maestria, nos explicam, nos ensinam. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Eu adoro isso. E com certeza o pessoal de casa também, porque a gente aprende
todos os dias. Agora 8h54, dá tempo para mais 2 perguntas e aí a gente já vai para as considerações finais, né. A gente já agradece você que está aí do outro lado, obrigada, viu, pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que esse programa já está no YouTube, então você pode repassar aí para o pessoal de casa, para os seus amigos, tá. E pode ver novamente para a gente poder ir fixando no cérebro aí essa questão de se atentar quando a gente fala sozinho. Tem mais pergunta, produção? Se tem, pode colocar para a gente, por favor. Obrigada. O Bruno Leite do Guanabara. Pessoas que falam sozinha tendem a expressar melhor com os outros ou não há uma relação com habilidades sociais? Boa pergunta, Bruno. Vamos lá, Leonardo. Eu falo sozinha, então aí eu consigo na hora de falar com outra pessoa expressar mais assim, melhor, tem uma expressão melhor? Qual que é a sua avaliação? E responde, por favor, o Bruno. De certa forma, é uma técnica, né, você acaba desenvolvendo técnicas de comunicação quando você pratica comunicação. Uhum. Esse falar no espelho, essa simulação de interação com outras pessoas, de certa forma contribui, porque você vai construindo o repertório, Sim. né, então formas de falar, formas de gesticular, coisas nesse Uhum. sentido também são positivas. Se a gente for parar pra pensar, muitas vezes quando a gente deixa a ideia só na nossa cabeça, parece que vai acontecer de um jeito X. Agora, Sim. quando a gente coloca essa ideia no mundo, quando a gente verbaliza ela, quando a gente se Verdade. comporta, ela age de forma diferente. Então, de fato, é um treinamento que pode ser bastante interessante. Dentre Hum. outros, mas esse é bastante interessante. Muito bom, valeu, Bruno. Obrigada aí pela sua participação. O Bruno é do Guanabara, tá com a gente aqui na TV Câmara Campinas, no nosso estúdio Câmara. Para fechar a última de hoje, produção, vamos lá. Falar sozinho ou pensar alto, hein? E aí, você fala sozinho, você pensa alto? O Douglas Henrique de Barão Geraldo. Crianças que narram o que estão fazendo enquanto brincam, estão desenvolvendo habilidades cognitivas, a gente falou muito de criança aqui hoje, né, e que legal, Douglas, que você está em conexão com a gente, e a Josiane vai responder para você essa pergunta, pode ser, Josi? Isso, Douglas, né, é até uma oportunidade para eu falar aqui, por exemplo, os bebês, olha que interessante, os bebês, né, eles começam tá, tá, Aham. ma, você vê, eles estão falando, nessa fala deles, né, eles estão desenvolvendo várias habilidades do cérebro, e aí Uhum. vai evoluindo para brincadeira, vai conversando com o brinquedo, então isso é muito saudável, é muito natural, né, está desenvolvendo aspectos cognitivos, está desenvolvendo aspectos emocionais, físicos, musculatura, tudo Uhum. isso está Uhum. desenvolvendo, né. É um conjunto de coisas, né, Sim. Leonardo, que a criança vai desenvolvendo, né. A gente só fica atenta se a conversa dela está num teor que possa estar gerando angústia ou está demonstrando que há alguma angústia nela, né. Uhum. Muito Acho que bem. se me permite um ponto Por também que eu acho favor, que é Léo. importante, além da questão da criança, a gente prestar atenção nos nossos idosos, né, a gente tem Verdade. esse ponto que é bastante Uhum. significativo, porque a gente começa a ter esse comportamento de falar sozinho, de fato é natural. Uhum. Só que o idoso, dependendo de certo momento, por alguma questão neurológica, por uma questão de saúde, ele pode vir a falar sozinho, falas desconexas, questão de sentimento de abandono, questão de solidão. Uhum. Então, como que essa fala está se dando? Qual o teor dela? Qual o conteúdo? Frequência? Né? Então, acho que é um ponto importante para a gente prestar atenção dos nossos idosos também. Muito Que Muito bom. pode ser um boa sinal colocação, importante. né, Josi, Muito bem muito bom. lembrado, né, muito Uhum. bem lembrado os idosos, muito bom. Uhum. Muito bom. Gente, vamos lá então? Deixa eu ver que horas são, 8h58. Dá tempo ou a gente já vai para as considerações finais? Produção, me avisa aí, por favor. Oi? Tá bom, então, obrigada, né, agradecendo você de casa, a gente já vai para as considerações finais, então eu quero agradecer muito a sua participação, Muito Leonardo, né, o Léo obrigado. já 2 vezes aqui no programa, a gente fica muito feliz, o Estúdio Câmara daqui a pouco já completando 1 ano nesse formato, né, e vocês participando aí desse nosso desenvolvimento, você participou via Zoom e agora Uhum. presencialmente, então, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua participação e pela sua parceria com a gente aqui, Leonardo, obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado a vocês de casa também por estar nos ouvindo e por estar participando desse conteúdo tão interessante, tão importante para a gente poder refletir a respeito.
Maravilha! E você também, nossa parceira, né? Já veio uma vez, agora está retornando, a gente agradece. E como sempre, trazendo uma análise, uma visão interessante, importante, referente a esses temas que a gente coloca aqui no programa, que são temas de comportamento, e hoje a gente falando das pessoas que falam sozinhas, né? Então, obrigada, Josi, pela sua contribuição. Eu que agradeço, muito obrigada. Será que eu posso dizer de uma jornada que eu vou Por fazer em favor, Americana? É manda um ver. evento, Ruba, Uhum, que eu estou organizando em Americana para o dia 23 de agosto. uhum, Profissionais que querem se aprimorar, entender mais sobre psicologia, psicanálise, vai ser das 8 às 5, uhum. lá em Americana. Pode entrar no meu Instagram que tem lá o link para fazer as inscrições. Ai, que Agradeço a legal. oportunidade de poder também contar isso para vocês aqui. Maravilha, a gente agradece a participação de vocês, o pessoal de casa que sempre participa, né? E na segunda-feira, bem importante, um tema bem interessante, leve, mas, né, com aí uma atenção especial. Conversar consigo mesmo pode ser um passo, né, para se entender melhor, mas também precisa ter uma atenção de que momento você precisa buscar uma ajuda profissional, tá bom? A gente agradece você que esteve conosco, quero convidar você para continuar ligadinho aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouquinho, direto da Central IA, vem a Íria, a nossa inteligência artificial aqui da TV Câmara Campinas. Ela traz informações atualizadas com destaques para notícias locais, nacionais, internacionais e também notícias do nosso legislativo. E não perca o Câmara Notícia, hoje ao meio-dia, hoje com Mirna Abreu, trazendo tudo o que acontece no Legislativo e também aqui na nossa cidade de Campinas. E amanhã, gente, amanhã é terça-feira, nós temos Estúdio Câmara. Amanhã a gente debate critérios jurídicos e o peso, né, do melhor interesse da criança, atenção, em disputas familiares. Como a gente vai se basear e vai falar sobre o caso do Léo, o filho da cantora Marília Mendonça. Então, a gente vai falar sobre alienação parental e quando os avós ou parentes próximos podem assumir o papel do responsável legal, mesmo com o pai presente, né? Então, amanhã a gente fala sobre essa situação que está acontecendo e a gente traz profissionais ligados à saúde mental para falar sobre o que acontece, porque o que a gente vê é uma coisa, né? Mas aí a gente esquece, às vezes, que tem ali uma criança, que tem ali uma outra pessoa que é a cuidadora, que tem um pai, e todas essas pessoas, elas têm sentimento, né? Elas sentem, e de repente estão passando por algumas situações, elas também demonstram algumas situações e que só profissionais de saúde mental, eles podem detectar essa demonstração, né? E mostrar aí qual o melhor caminho a seguir. Então, se isso está acontecendo com você, ou acontece com alguém próximo, ou você quer aprender um pouquinho mais, né, sobre saúde mental, fica com a gente amanhã, a partir das 8 da manhã, nós estaremos aqui ao vivo, Estúdio Câmara, aqui pela TV Câmara Campinas, combinado? Então, a gente agradece mais uma vez a você de casa, a vocês, nossos convidados. A gente está entregando agora 9 horas e 2 minutinhos. Valeu, produção, valeu, turma, que a nossa semana seja linda, maravilhosa e que a gente consiga, né, mesmo falando sozinho aí aos poucos, que você consiga estar bem. Fale com você de uma forma que te deixe para cima, que te anime, porque você merece aquele impulsionamento. De repente é você com você mesmo. Então, vamos embora. Beijo grande, fique bem e até amanhã, se Deus quiser. Boa semana. Valeu, tchau, tchau.